Entrando no ar, programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar, Café.com. Alô, você ouvinte da nossa Rádio Equipe Leopoldina pelo www.radioequipeleopoldina.com. Estamos aqui hoje com o nosso Café.com e o Café.com hoje está trazendo aqui os nossos amigos, os professores João Paulo e o professor Rafael da Biologia. E também vai conversar conosco aqui hoje no Café.com uma ex-aluna nossa que hoje é aluna do Cefet, a Helena Lanes. Como é que vai, Helena? Tudo bem? Bem, você? Tudo jóia. João, nós vamos conversar um pouquinho com a Helena, né? Porque a Helena fez um negócio muito bacana lá no Cefet, na mostra lá de trabalhos do Cefet, né, Helena? Como é que foi essa mostra, Helena? Conta, antes da gente entrar no seu projeto, fala pra gente, como é que é essa mostra do Cefet? Ela acontece todo ano? Como é que foi? Isso, é uma mostra que acontece todo ano, são uns 3 dias aproximadamente, de mostra de trabalhos e de cursos. Por exemplo, mostra os trabalhos da área tecnológica de cada curso e também mostra os cursos em si, como são os cursos lá no Cefet. Os cursos que tem no Cefet Leopoldina, né? No Campus 3 aqui. Sim. Só complementando, né? Rodrigo, Helena, Rafael. Eu tive lá na mostra do Cefet e eles acontecem anualmente. É uma espécie de uma feira de profissões, seria mais ou menos isso, não é, Helena? Onde mostra as possibilidades de curso que existem dentro do Cefet hoje, né? Isso. Por meio de trabalhos que os alunos desenvolvem. Isso. Não seria mais ou menos isso? E também tem uma parte que esclarece um pouco sobre a logística do Cefet em si, né? De uma forma geral, né? Isso. Programas de bolsa estudantil, né? As grades do curso, né? Não tem uma parte... Porque a gente levou alunos lá e a gente percebeu que... Porque eles abrem, né? Para que os alunos possam ir lá ver e às vezes descobrir... Os meninos do terceiro ano da equipe também foram lá. Descobrir se tem algum interesse, né? Por alguma área que o Cefet hoje engloba, né? Isso. Sim. Exatamente isso. Helena, o seu projeto em si, você conta pra gente, o que você criou já desde o final do ano passado, você vem trabalhando nisso, né? O que foi o projeto seu esse ano? Bom, eu e meu orientador, a gente criou um dispenser de remédios para ajudar pessoas que têm Alzheimer, alguma doença neurodegenerativa ou qualquer pessoa que esquece de tomar o medicamento no horário. Esse dispenser é conectado a um aplicativo no celular que a gente fez. Nesse aplicativo, o usuário pode programar os seus horários de medicamento e quando chegar esse certo horário, ele dispara um alarme no celular e também ativa esse dispenser, que por enquanto a gente está em âmbito só de protótipo, mas ele vai ser reduzido e virar de pulso para a pessoa poder locomover com ele e ir para qualquer lugar. Joia. O seu orientador é o professor Laércio, né? Isso. Eu queria até deixar um abraço aqui para o Laércio. Laércio é o pai do Cadu, que já foi aluno nosso, pai da Cristiane, que é aluna nossa. Deixar meu abraço aqui para o Laércio. Helena, primeiro eu queria assim, que você aproveitasse, né, explicasse um pouquinho melhor para os nossos ouvintes como que surgiu a ideia de fazer esse projeto, né? De onde partiu? A Helena, só para, né, ressaltar, a Helena esqueceu de deixar claro isso também. Além de ser ex-aluna do colégio, ela já está há 3 anos, né? Está no 3º ano do ensino médio, né, Helena? Isso. 3º ano do ensino médio. Só que a ideia não surgiu agora, né? Não. Então, conta um pouquinho para a gente como que nasceu essa ideia. Eu estava no 1º ano do ensino médio, lá no Cefet, e no 1º ano a gente tem aulas de artes. Só que no final do ano, a professora fala para a gente fazer um projeto com sucata ou algum material para ser reutilizado. Aí eu tive a ideia de fazer isso, só que analógico, ou seja, com relógio de parede, fiz ele com ímãs e tal. É bem rústico mesmo. Mas aí depois, no 2º ano, eu e um amigo meu, a gente queria fazer um projeto e a gente procurou o Laércio para ajudar a gente a fazer o projeto. E aí o projeto começou a ser desenvolvido no final do ano passado. Isso, no final do ano passado. Tá, beleza. O Rafael, que está aqui com a gente também, né, que é professor aqui do Colégio Equipe,
Queria que você comentasse um pouquinho, Rafael, primeiro, para a gente entender, porque a gente estava conversando com a Helena aqui antes, né, e tirando um pouquinho das dúvidas, sobre para quem seria útil, né? A Helena também traz um pouco dessas informações, né, Helena? Para quem seria útil esse tipo de remédio, né? Seria só para as pessoas que às vezes têm alguma doença degenerativa, doença de memória, né? Ou seria, às vezes, útil para qualquer pessoa que tem costume de esquecer os horários do remédio, né? Quando se fala de doença degenerativa, a grande preocupação é trazer qualidade de vida para o paciente e, principalmente, que é o que eu acho, que é a aplicação do seu trabalho, a autonomia do paciente. Porque quando se fala de doença degenerativa, a grande preocupação do tratamento é retardar o avanço da deficiência ou da doença que o paciente apresenta, e outras, elas têm estágio estagnado, então ela não progride, mas causa algum tipo de debilidade ao paciente. Então, quanto mais autonomia essa pessoa tiver, melhor vai ser a qualidade de vida. E aí algumas doenças que entram nessa categoria de degenerativa, algumas até famosas por pessoas igual Stephen Hawking, que completou 1 ano da morte dele esse ano, que seria a ELA, esclerose lateral amiotrófica, é a sigla, que famosa por causa do Stephen Hawking. Você tem o filme O Óleo de Lorenzo, que ficou muito famoso, um filme que toca a gente, que fala bastante sobre a ALD, adrenoleucodistrofia, essas duas com uma progressão bem acelerada. E você tem o mal de Alzheimer, que na grande maioria dos pacientes ela começa a se manifestar a partir dos 65 anos de idade. E aí o tratamento ele é individualizado. Então, cada paciente vai comportar de uma maneira diferente, perante a uma medicação diferente. Então, o tratamento ele é individualizado e a ideia é trazer autonomia para o paciente. E aí entra o trabalho. E Rafa, tem uma diferença também entre essas doenças aí, né? Porque a esclerose lateral amiotrófica, ela atinge a parte motora. Exatamente. Não é isso? Ao passo que, por exemplo, um mal de Alzheimer, as demências, já atinge mais a questão neurológica. Sim, atinge, né? Então, a memória. Assim, o cara que contrai a ELA, né, que desenvolve a ELA, ele tem o seu cognitivo preservado, de certa forma, né? Sim. A ELA, ou nem todos? Não, sim. A ELA, ela tem uma prevalência sobre os neurônios motores, mas não sensitivos, e todo o intelecto permanece intacto. Já na ALD, você tem uma progressão inicialmente motora, mas no último estágio, que sem tratamento, ela evolui em 2 anos. O paciente já tem a parte cognitiva afetada. E já o Alzheimer, inclusive, foi um brasileiro que descobriu, quando o paciente desenvolve ela, os neurônios perdem a capacidade de comunicação. O que um brasileiro descobriu foi que a memória ainda está lá. O que acontece é que o paciente perde a capacidade de acesso a ela. E ela é progressiva. Então, inicialmente, são lapsos de memória. Com o passar do tempo, ele perde a memória de curto prazo. Então, tudo se baseia em trazer qualidade de vida para esse paciente. Rafael, uma dúvida assim, bem simples, que a gente estava até conversando antes aqui também. Lógico que um aplicativo desse tipo seria super útil nesses casos de doenças mais graves, né, degenerativas, mas ele também seria útil para um cidadão que às vezes toma uma quantidade de remédio em número maior e tem se organizar durante o dia. E aí eu queria que você falasse assim, ele seria, na verdade eu queria saber se ele seria útil também para esse tipo de pessoa, de situação, e por que às vezes é exigido tanto que se tome o remédio nos horários certos, esse tipo de questão assim, entendeu? Com certeza. 2 medicamentos que de cara me vêm na cabeça é o uso do antibiótico, que se passar do prazo você começa a abrir o que a gente chama de janela imunológica. Essa janela é o momento em que o antibiótico já não tem mais efeito no seu corpo, porque a última dose foi tomada há muito tempo atrás, e o uso de anticoncepcional,
que a perda da eficácia do anticoncepcional está relacionado com o esquecimento do consumo da pílula. Então você tem a pílula anticoncepcional que exige uma periodicidade, não aceita erros na periodicidade, e o uso de antibiótico. E que são tratamentos, principalmente o uso do antibiótico, que traz consequências graves no erro ou na falta de disciplina do seu consumo. Então, com certeza, um aplicativo que faça você lembrar do consumo desse medicamento, com certeza vai trazer uma disciplina no tratamento e diretamente relacionado com a recuperação do paciente. E alguns remédios mais fortes também, né, Rafael? Tipo remédios para depressão, Sim. que precisa de um desmame para poder parar. Esses remédios também não podem ser esquecidos de forma alguma, né? Com certeza. Remédios corticoides, os neurológicos, medicamentos baseados em neurotransmissores, um muito consumido, a Ritalina, por exemplo, ela exige o horário correto e a eficácia dessa medicação está diretamente relacionada com a disciplina do paciente. Então, com certeza, medicamentos neurológicos e corticoides, como o Predicin, por exemplo, que é muito consumido, ele exige, como foi falado Isso já é mais para alergias, né? Mais para alergia, e ele é um anti-inflamatório potente. E como ele é corticoide, ele gera uma resposta no corpo muito intensa. E aí o desligamento do consumo também exige uma periodicidade que o paciente fique atento a isso. Helena, voltando aqui então ao seu projeto, você falou que começou ele, na verdade, de forma analógica, numa disciplina de artes. No segundo e no terceiro ano, ele estava envolvido com alguma disciplina? Você era bolsista? Conta um pouquinho dessa trajetória, assim, de como foi o desenvolvimento alinhado a alguma disciplina do Cefet, do seu curso. Como foi sobre isso? Não foi especificamente para uma disciplina. É que a gente queria fazer um projeto para apresentar na Meta, que tem todo ano lá no Cefet. Aí tive a ideia de fazer isso para poder ajudar as pessoas, para esse projeto ter uma aplicação também, além de ser só um projeto para apresentar. Legal. Além disso... Isso é que é bacana, né? Porque todo projeto ele tem que ter uma aplicação, né? E bem legal também, né, Rodrigo? Que é a questão assim, do social, né? Sim. Uma aplicação social, né? Não adianta você criar uma coisa que é muito bonita e tal, não vai ser acessível, não vai melhorar em nada. Não vai ter fundamento nenhum, né? Não vai ajudar ninguém a nada, né? Então, realmente, isso é muito bacana mesmo. Esse tipo de projeto, esse tipo de pensamento que vocês têm, que vocês estão desenvolvendo o projeto tem, é de extrema importância mesmo. Helena, e que explicando um pouquinho melhor também para os nossos ouvintes, como que foi assim? Porque às vezes o Rodrigo pegou um ponto bem interessante aqui, que às vezes tem tecnologias que são super legais, mas não são acessíveis. Então, eu queria que você contasse assim, né, para os nossos ouvintes, assim, de uma forma mais detalhada, o que você utilizou nesse seu projeto e quais são os custos disso, entendeu? E como vocês pretendem minimizar ainda mais, né, o custo do que produto. Você falou que é um protótipo, né? Por enquanto. Protótipo que vocês pretendem transformar isso num produto. Esse protótipo, né? Como é que ele está desenvolvido no momento, já que ele não está finalizado ainda, né? Como é que ele está desenvolvido? Por enquanto, a base dele é um microcontrolador, que é o Arduino, que ele é um dispositivo mais barato utilizado para fazer programação nesse dispositivo. E aí, nele a gente montou uma base nele, que são de capacitores, resistores, e além do motor, que é um motor de passo. E esse motor de passo, ele é programável, ou seja, você programa ele por meio de coordenadas e por meio do número de passos que você dá no Arduino. E por isso que a gente utilizou ele, porque a gente precisa de um número específico de passos para ele abrir o dispenser de 90 graus. E ele é alimentado por uma fonte de 12 volts. E é isso, basicamente. Então a pessoa anda com o dispenser, com os medicamentos, né? E como que esse dispenser ele abre naquelas horas marcadas, programadas para abrir? Isso. Que são as horas de tomar o medicamento. Isso. Né? E como é que é controlado
a abertura desse dispenser? A gente desenvolveu o aplicativo por meio do app Invento, com uma comunicação com o Arduino. Para estabelecer essa comunicação, a gente utilizou o módulo Bluetooth HC05, que é um módulo mestre-escravo, ou seja, ele recebe e envia informações para o aplicativo. E por meio de programação do aplicativo com o Arduino, a gente fez essa comunicação dos dois. É bem legal a Helena explicar isso, né? Porque no caso, né, de um Alzheimer, por exemplo, como que será programado? Então, só para todo mundo entender, né? Você tem como programar os horários dos remédios, né? E esse dispositivo ele é acionado, né, nos horários, é aberta uma tampa, feito, né, um sinal lá no dispenser para lembrar a pessoa que ela tem que tomar um remédio. Isso. E essa programação pode ser inserida por uma pessoa, no caso de um paciente que não possa, que não tenha memória muito ativa, ele pode ser inserido por uma outra pessoa e vai sempre ativando. Seria mais ou menos isso. Pode ser controlado por um familiar, seja num dispositivo móvel, seja até num computador. Por enquanto a gente está fazendo essa parte ainda, e seria instalar um sistema supervisório nele. Aí nesse sistema supervisório outra pessoa, ou até mesmo o paciente, poderia controlar esse dispositivo de outra cidade, de outra região, porque ele estabelece todas as informações ali à distância. O interessante que nós falamos que algumas doenças degenerativas, igual a ela, ele atrapalha a questão motora, mas o cognitivo fica preservado. Então, a própria pessoa, tendo o cognitivo preservado, ela pode estar ali programando, né? Tem que ter alguém para ajudá-la na questão motora, mas a própria pessoa pode controlar o seu remédio. Já uma pessoa com demência, com Alzheimer, com neurodegenerativa, né, doenças neurodegenerativas, já seria mais difícil, já precisa de alguém mesmo para controlar essa medicação, um cuidador, o acompanhante, está realizando a programação, né? Ô, Helena, só para tirar uma dúvida, como você disse, é só um protótipo ainda, né? Deixar bem claro, não tem nada, um produto final ainda, né? Mas, por exemplo, já se pensou na necessidade do paciente precisar de vários remédios ao longo do dia, né? De remédios diferentes, né? E acionar, sei lá, acionar portinhas diferentes para cada remédio. Isso. A ideia inicial é ter 6 compartimentos, porque a gente mediu o tamanho do pulso e viu que 6 compartimentos seria o ideal para as medidas que a gente tem. Aí seriam 6 compartimentos e a pessoa meio que colocaria os remédios por dia. Eu tenho um conhecido que teria que ter 3 disso aí, porque ele toma 18 comprimidos, então teria que ter 3 dispensas desse aí, mas tudo bem. A gente vai chegando ao final desse bloco, né? E aí daqui a pouco a gente volta para esclarecer mais algumas informações, né? Sobre o projeto Dispenser de remédios, né? Dispenser de remédios, desenvolvida pela ex-aluna do Colégio Equipe, né, Helena, e também falando um pouquinho sobre essa questão das doenças degenerativas, da importância dos remédios na nossa vida, e com o professor Rafael de Biologia. Daqui a pouco a gente está de volta. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria.
Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos de volta com o Café.com pela nossa www.radioequipeleopoldina.com. E hoje aqui, eu e o meu amigo João Paulo estamos entrevistando o Rafael, professor de Biologia, e a Helena Lanes, que é a nossa ex-aluna, atualmente aluna do Cefet, que desenvolveu um projeto muito bacana, que é o dispenser de remédios para pessoas que têm doenças neurodegenerativas, enfim, né? Bom, mas antes da gente jogar a bola para os nossos entrevistados, eu vou virar a mesa. Eu vou entrevistar o entrevistador. Quem, eu? Você, João Paulo, muita gente não deve saber que você formou no Cefet também, no curso de informática no Cefet. Sim, achei que o projeto dela era até de informática. Quando você fez Cefet, você fez algum projeto dentro do Cefet? Sim, a minha pergunta para o Rafael justamente seria nesse sentido também. No Cefet tem muito, por ser uma escola técnica, né, tem muito... Você não vai responder o que eu te perguntei? Então, fiz, trabalhamos com Arduino, motor de passo, tudo isso, né? Programação. No Cefet, por ser uma escola técnica, a gente sempre tem como projeto de final de curso desenvolver, apesar do da Helena não ser, né, Helena? O meu não é não. É porque a Helena é diferenciada, né? Ela é aquela que busca o projeto sem bolsa, sem ter que entregar no final do curso. Mas a gente também curso de eletrotécnica não tem que entregar nada, né? Não precisa de... O seu curso teve que entregar, não é isso? Isso nós falamos aqui na coxinha antes de começar o... E aí eu queria perguntar para o Rafael, só nesse sentido, assim, agora a visão dele como professor, porque a gente estava discutindo isso aqui antes sobre uma série de outras coisas. Como que você vê, assim, essa prática, né, dentro de escolas técnicas, principalmente dentro de escola técnica, por ser mais prática também, né? Sim. Ter na grade do curso, às vezes, muito mais aulas de laboratório do que aulas teóricas, né? Dependendo Sim. do ano, a gente tem mais aula prática do que teórica. Sim. Eu queria ver como que é a sua visão, assim, em que sentido você acha que isso contribui, né? Não só para o desenvolvimento do aluno, mas, por exemplo, no caso da Helena, para o desenvolvimento, para a melhoria da sociedade, né? Claro, com certeza. Por muito tempo, a universidade, principalmente na área de ciência e engenharia, ela ficou fechada ali através de projetos que eram desenvolvidos, mas que não chegavam até o mercado. E de alguns anos para cá, talvez de 5 anos para cá, esse tipo de projeto é importante para trabalhar não só a teoria, mas o ímpeto do empreendedorismo. Porque às vezes a gente fica muito preso na universidade, na teoria, na construção do projeto, mas falta um pouco o brasileiro trabalhar a questão do empreendedorismo. E esse tipo de projeto eu acredito que faz o aluno correr atrás, buscar até a questão burocrática de como colocar aquilo no mercado, visando uma melhoria na qualidade de vida de quem vai ter acesso àquela tecnologia, e a questão do cunho social. Porque você tem projetos não só de tecnologia, mas projetos educacionais que têm uma aplicação direta na sociedade. Então, eu acho que de 5 anos para cá, essa questão da universidade ter maior contato social, isso tem aumentado. E isso sempre foi muito fechado, né? Sim. Tipo, sempre o que você falou, né? Talvez seja essa, talvez, uma das maiores críticas
que todo mundo hoje tem com as universidades, né? Com certeza. De como elas produzem conhecimento, mas fecham esse conhecimento ao público que está restrito a ela, né? Sim. Então, não fazendo chegar... Você falou da questão da experiência que eu tive no Cefet, tanto no técnico quanto na engenharia, a gente desenvolveu projetos, protótipos, que é super legal, a gente fica super empolgado, com aquele negócio todo cheio de fio, de Arduino para tudo quanto é lado. E morreu ali. Né? E às vezes, algumas vezes, Rodrigo, ainda dá até continuidade com outros alunos, porque também como tem o período, igual a Helena está no 3º ano do ensino médio. Eu não sei a que pé anda, né? Igual você falou, esse desejo de transformar ele em um produto, né? Talvez você não vai haver tempo suficiente para que você faça isso no Cefet ainda. Isso. E aí, por outro lado, tem uma outra coisa positiva, né? Que o projeto, às vezes, como ele demora muito, ele passa a ser de outras pessoas, né? Na verdade, não existe um projeto seu, né? Mas é um projeto da própria instituição, assim, né? Não é mais ou menos isso? Como que tá as chances do seu virar produto antes do final do ano? Tem muita coisa para melhorar ainda, porque como ele está em âmbito só de protótipo, tem que fazer o produto, a gente está imprimindo na impressora 3D, por enquanto. Aí tem que tirar medida, tem que criar o sistema supervisório ainda. Então, tem várias mudanças que a gente ainda tem que fazer e acho difícil ficar pronto até o final do ano. O Rafael falou de uma outra coisa, que é a questão de empreendedorismo. Outra coisa muito bacana do projeto da Helena é o fato da ideia ter surgido dela. Partiu dela. Dela, né? E no início de um outro amigo também, no início, né? De arte, vocês fizeram juntos? Não, eu fiz o projeto sozinha. Isso. Aí depois, quando foi passar para analógico, para digital, né? Isso. Porque muitas vezes na universidade também, quando a gente vai procurar os professores, às vezes a gente acaba entrando num projeto que já é um projeto do professor. Isso. Então, assim, a ideia surgiu de você. Aí, pegando esse gancho que o Rafael falou sobre essa questão, assim, de empreendedorismo, tudo bem que você é uma aluna bem diferenciada, a gente sabe disso desde a época que ela estudava aqui, né? Mas existe um trabalho paralelo a esse trabalho técnico, um trabalho de pensar no sentido de empreendedor desse produto? Por enquanto a gente... Ou não há essa preocupação? A gente não tinha pensado muito nisso, não. Só de apresentar ele nas feiras, outras coisas. E o interessante que eu acho, igual vocês estão comentando sobre isso, eu já até falei isso com um amigo que é professor da área, eu acho que as escolas, de uma maneira geral, elas deveriam estimular o empreendedorismo nos alunos, principalmente as escolas que têm formação técnica, as universidades. Eles tinham que trabalhar um conteúdo de empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa ela até tem ideia, mas não tem como jogar aquilo para fora. Rodrigo, eu acho que não é só nem a questão de trabalhar também o empreendedorismo, mas fazer os estudantes pensar para fora ali da escola. Lembro quando eu estava na equipe da Feira de Ciências, que teve uma Feira de Ciências que os meninos tiveram que criar soluções para o município de Leopoldina, para problemas do município de Leopoldina, se não me engano. Isso foi até o ano passado, se não me engano, que eles chegaram até a apresentar na Câmara dos Vereadores. Então, eu acho que você ter todo um conhecimento organizado... Não, e saiu um aplicativo muito bacana ali dos meninos que dengue, sobre a dengue, mapeando, dengue, né, os locais onde tem mais focos de dengue na cidade. Muito bacana aquele projeto. Sim, eu lembro. Então, assim, você ter esse conhecimento organizado em prol de causas, eu acho que, inclusive, isso fortalece a luta não só da educação, mas da ciência, que eu acho importante a gente falar disso. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de uma menina que fez um trabalho sem bolsa, né? Mas a gente sabe que muitos pesquisadores necessitam de bolsa, né? A gente sabe do momento que a gente vive, né? Principalmente quando se trata de ciência e pesquisa no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, ela fortalece o nosso discurso perante essas iniciativas que, às vezes, por desconhecimento ou por não entendimento por completo da área, acaba dispensando o recurso para o desenvolvimento de pesquisas, como essa, desenvolvimento de pesquisa como o aplicativo da dengue e tantas outras que já existiram.
E O que você acha, Rafael? Uma área que às vezes a gente esquece um pouco é que a parte prática, ela depende de toda uma teoria desenvolvida pela chamada ciência de base. Então, a ciência de base, aparentemente, para quem está de fora da área da ciência, pode parecer que ela não tem aplicação. Mas ela pode não ter aplicação hoje, amanhã, mas daqui a 10 anos, 20 anos, aquela pesquisa de base vai ser necessária para o desenvolvimento tecnológico que às vezes a gente ainda não está pensando. Então, falta realmente um pouco de incentivo, desde a ciência de base até a aplicação de algo tecnológico que vai ser voltado para o mercado. E até eu sinto um pouco isso na pele quando eu fiz faculdade, que às vezes você tem habilidades diferentes. Você tem habilidade técnica e tem habilidade do empreendedorismo. Então, talvez até a questão de montar, estimular a formação de equipes interdisciplinares, porque você tem o aluno do direito que pode estar fazendo esse meio de campo entre o pessoal da área técnica e o mercado. Porque às vezes o cara da área técnica, ele não tem o conhecimento ou a habilidade para colocar em prática, às vezes, uma patente, para entrar em contato com uma empresa. Mas conhecimento esse que o menino da administração, o menino do direito tem. E para ele, da administração, ele não tem, às vezes, conhecimento técnico. Então, se você unir essa equipe, você consegue colocar em prática aquele projeto que a universidade, que a faculdade desenvolveu. Aí um exemplo que a gente até estava conversando, e que eu gosto muito do trabalho deles, que é desenvolvido dentro da UFJF, que ela tem um órgão só para cuidar dessa parte burocrática de patente e aplicação no mercado, que é o CRIT, que é o órgão Centro de Transferência de Tecnologia, que às vezes a gente sente falta em outras universidades. Sim. E só para abrir um parênteses aí, o que seria, o que você classificaria como ciência de base? Que você falou tanto da importância dela para o desenvolvimento de... A ciência de base, ela visa responder perguntas meramente científicas, que num primeiro momento pode parecer que aquilo ali não tem uma aplicação prática. Só que aquilo ali não tem aplicação prática, às vezes, hoje. Mas esse conhecimento, ele gera depois, ele abre uma lacuna que no futuro, aquilo ali pode ter alguma aplicação. Algo que eu consigo pensar, talvez agora, seria, por exemplo, alguns materiais de pesquisa. A gente está completando 50 anos da ida do homem à Lua, e várias soluções desenvolvidas somente para o homem e a Lua, hoje ela tem uma aplicação de mercado. Por exemplo, o relógio digital. A única função dele naquele momento era criar painéis para a nave Apollo. E hoje, só aqui na sala, a gente tem pelo menos 3 relógios digitais aqui. Então você tem, primeiro você cria o conhecimento e depois você consegue criar uma utilidade prática para aquilo. Sim. Igual você está falando isso aí, eu li que hoje se faz um estudo muito grande da questão do estudo do comportamento do corpo humano na ausência de gravidade. Sim. Né? Não estou querendo dizer que daqui a algum tempo a gente vai estar vivendo em outro planeta. Não seria isso, mas quem sabe também, né? Mas é interessante porque hoje eles estudam o comportamento do corpo humano dos astronautas, né? Para ver, porque não tendo o atrito, né? Não tendo a tendência é atrofiar os músculos, né? Então, com isso, eles vão estudando, eles vão descobrindo formas de tratar determinadas doenças. Que né? tem Então, aplicação aqui na Terra. Aplicação aqui na Terra. Com certeza. Muito interessante e mesmo. Dentro da biologia, a gente pode falar também das plantas. Você tem o botânico de campo, que está lá em campo pesquisando, às vezes, uma espécie de planta que nunca chamou a atenção de ninguém. Daqui a 10 anos, você descobre que aquela planta tem um potente princípio ativo anti-inflamatório. Isso é pesquisa de base. Você tem o cara lá do campo, às vezes, estudando uma formiga que não chama a atenção de ninguém.
Daqui a 20 anos você descobre que aquela formiga, ela produz uma substância capaz de curar uma doença que até então não tinha cura. Sim. Isso é pesquisa de base. Helena, você falou que um dos motivos que você teve para desenvolver o projeto, além da vontade de pesquisar, de tudo, era também apresentar o trabalho na feira de trabalhos do Cefet, né, que é a Meta. Isso. E aí você apresentou recentemente, né, há 2 semanas atrás, se não me engano. Eu queria saber de você como que foi a experiência, assim, de participar da feira, o que o pessoal achou do projeto, se muitas pessoas foram no stand, como que foi? Foi muito boa a experiência, porque você acaba aprendendo muito também. Você meio que mostra a sua pesquisa à população em geral, né? Não só a população interna, mas sim a população externa da cidade, de outros municípios, porque acho que 11 municípios vieram ver a gente, 11 escolas desses municípios vieram visitar a gente, além das escolas da cidade. Então, a gente acaba mostrando a pesquisa em um âmbito maior. Sim. E nessa apresentação, você ouviu também muitas sugestões, que eu acho que um momento legal da apresentação é ouvir o feedback, às vezes um olhar de uma forma diferente do seu. Bastante, principalmente dos avaliadores, que foram 3 avaliadores avaliar o meu projeto. Então, eles eram de informática, então eles deram recomendações para ajudar o projeto, além de estudantes da engenharia e do próprio técnico também, e outras pessoas também que nem às vezes estudavam engenharia ou técnico, mas que viam uma forma de ajudar no projeto, alguma aplicação nova. Sim. Rafael, aí agora uma pergunta para você. Desculpa, Rodrigo. Só mais uma pergunta nesse sentido dela, né? Qual que é a sua percepção, assim? Eu vejo de forma muito positiva. Essa criação dessas feiras, e eu acho mais importante ainda, a exigência, igual, por exemplo, né, do ano passado aqui no colégio, de que sejam, às vezes, projetos simples, mas projetos... uma aplicação prática. E autorais, né? Porque, às vezes, a gente costuma ver muito em feiras de ciências. Não é o caso, o Cefet não era feira de ciências, né? Era uma mostra de trabalhos. Mas, porque fica muito próximo de uma feira de ciências também. Às vezes, a gente, dentro da escola, a gente vê muita repetição de trabalhos da internet. Então, assim... Eu queria saber de você, lógico, você é professor da equipe, estava junto na elaboração, né, por exemplo, dessa última feira de ciências que teve e tal. Como que você vê essa questão assim de incentivar as feiras, incentivar mais ainda a participação, mesmo que seja em projetos simples, mas de forma autoral? Eu acho que o trabalho da Helena resume muito 2 pontos que chamam muito a atenção num trabalho de ciência, que seria, como você bem falou, a originalidade. E algo que hoje está muito em alta é a aplicação social daquilo. Então, quando você elabora um projeto, às vezes para solicitar uma bolsa numa universidade, ou para apresentar numa feira, o social ele tem um apelo, e isso é importante, que é aproximar a ciência da aplicação prática, e melhor ainda se aquilo for acessível, porque também não adianta ser interessante, como foi falado, mas ter um custo elevado que poucos terão acesso. Então, eu acho que a importância social, a aplicabilidade e a originalidade são 2 aspectos que um aluno deve procurar, ou aquele estudante que está ali na área técnica buscando no seu projeto para aplicar a prática ou para solicitar uma bolsa. Eu acho que são aspectos que têm bastante apelo aí nos órgãos responsáveis. E dentro da ciência, aí puxando o braço para o meu lado, às vezes você não trabalha diretamente dentro do laboratório, mas a gente sente falta hoje, que é a divulgação científica também. Então, qualquer trabalho visando a divulgação científica também é uma área que está faltando profissionais nesse setor. E interessante, Helena, igual ele falou da questão da aplicação prática, da questão social. Quando você começou fazendo esse projeto, você pensou em alguém
ou apareceu assim na sua cabeça, ou você pensou em alguém, não, a minha mãe tem que tomar remédio, ela esquece, ou a minha avó tem que tomar remédio, ela esquece. Você pensou em alguém ou não? Pensei na minha mãe e na minha avó, as duas. A gente não conversou sobre isso antes. Isso a gente não conversou. As duas precisam tomar remédios controlados. Aí eu pensei nas duas pra ajudar. E também, às vezes, em mim também, porque eu tenho asma, né? Aí, às vezes, eu tenho que tomar algum remédio, bombinha, essas coisas, e tem o horário certo, então... às vezes, sempre eu esqueço, então... Obrigado por isso pensar em prática. muitas pessoas, Helena, inclusive, também. Eu também esqueço de remédio quando eu tenho que tomar, sempre. Mas, para já fechando o nosso programa, Helena... Antes de você fechar, você também falou, Helena, que a tendência é vocês aperfeiçoarem mais o trabalho. Isso. Não é isso? Hoje é um dispenser, mas a ideia é que esse dispenser ele seja modificado, né? Sim, ele seja de pulso. Ele seja de pulso. Como é que seria isso? Seria meio que uma pulseira, só que com 6 compartimentos. Tipo um relógio de pulso mesmo, só que maior, com esses 6 compartimentos. E a pessoa poderia levar ele para qualquer lugar, sendo de pulso. Entendi. Helena, e assim, você está no terceiro ano de ensino médio, terminando, então assim, para frente, além de, sei lá, desenvolver esse trabalho, desenvolver os trabalhos, o que você pensa, o que você pensa de fazer para o futuro, seguir qual área, né, continuar ajudando as pessoas, assim, tentando desenvolver projetos para ajudar pessoas, como que funciona? Eu penso muito em engenharia, principalmente engenharia elétrica, em Juiz de Fora, por exemplo, com ênfase em robótica e automação. E eu também penso na engenharia de controle e automação, que vê muito essa área também de essas coisas de controle, automatizar os processos. Essas massa. Vai ser sucesso. Já é. Então a gente vai terminando aqui, né? Agradecendo a sua disponibilidade, a sua presença de vir aqui falar sobre o seu projeto, né? Agradecendo também o Laércio, né? Que não pode estar, mas que é o orientador. O Laércio foi convidado, mas ele está dando aula provavelmente nesse horário, então ele não pôde estar aqui. Mas eu queria deixar um forte abraço para ele também, de novo. Né? Agradecendo ao Rafael também pela presença e pelos excelentes esclarecimentos, né? E deixar o microfone, Helena, aberto para você falar o que você quiser, agradecer a quem você quiser no seu projeto. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de falar aqui na rádio. Gostaria de agradecer ao meu orientador, ao Laércio, ao coordenador da Meta, e quem ajudou a fazer o projeto também, as pessoas que ajudaram com recomendações. Nós chegamos a falar desse coordenador, não, né? Quem que é o coordenador da Meta? É o Ricardo. É o Ricardo. Ele que organiza, né? Ele que organiza a amostra. Massa. Rafa, o microfone é seu. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e para nós, professores, é uma honra saber que uma aluna que esteve aí na equipe está deslanchando na área engenharia e não deixa de ser ciência também. Tecnológica é uma honra para nós. Okay, obrigada. Então é isso, né? É isso. Vamos chegando ao final de mais um Café.com pela nossa Rádio Equipe Leopoldina. E para que vocês assistam os nossos programas todas as quartas-feiras às 7 horas. É isso, Cassiano? Todas as quartas-feiras às 7 horas no Café.com. Com a repetição às quintas-feiras às 7 horas da noite. Bom, é só acessar www.radioequipeleopoldina.com e ficamos aqui com mais um programa. Até a próxima. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta.
Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? É, I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.com